Carinhoso. A Camila Santiago disse que o pai dela era carinhoso. Muito bem. O que mais? Fala aí pra mim. Ruth Carvalho, descreve aí como é que era, né? Conta pra mim aí. Eu quero que vocês me digam como era ou qual é a memória afetiva da sua infância em relação ao seu pai. Descreva seu pai. Esta palavra vai alcançar todos os lugares da terra. Compartilhem, isso mesmo. Vamos avançar. Pietra Costa Longa, meu pai sempre foi distante. Morou em outro país praticamente minha infância inteira. Meu pai foi um guerreiro. Meu pai foi muito presente e carinhoso, sempre nos acompanhando em tudo. Glória a Deus por isso. Meu pai era muito brincalhão. Tia Ângela disse, meu pai era carinhoso, presente e ao mesmo tempo era bravo. Isso mesmo, às vezes é mais firme, né? Isso mesmo. Olha, a Carol Suede da Itália mandando um abraço aí. Meu pai era muito ausente. Infelizmente isso existe mesmo. Meu pai era extremos, né? Meigo e bruto ao mesmo tempo. É verdade. Mais bruto do que os pés da burra. Pense, né? Tem gente que é mais grosso do que papel de enrola prego, né? Mais grosso do que parede de igreja. Tem gente que é assim mesmo. Infelizmente não era presente. Meu pai sempre fazia meu almoço na infância e comprava muitos DVDs para assistirmos. Ele me incentivou a aprender inglês sozinha quando fiz 7 anos. Muito bom. Ana Lu Paraíso diz, meu pai é presente, sábio e amável. Isso é bom também. Infelizmente meu pai foi muito ausente e só prometia as coisas. Meu pai era um paizão, disse a Carol Suede. Quando estava no Brasil, fazia comida para mim, muito bom. Meu pai era maravilhoso. Meu pai, ele sempre foi trabalhador, sempre nervoso e muito distante. Meu pai era muito presente, estava sempre viajando com todos nós, brincávamos muito em família. Meu pai nunca foi um bom pai. Bom, a gente vê inúmeros e diversos testemunhos aí, né, das suas memórias afetivas. Eu quero mexer com a sua memória hoje. Eu quero mexer um pouquinho, né, com essa figura paterna, porque você talvez não faça ideia o quanto isso representa no seu relacionamento para com Deus, né? Isso reflete diretamente no nosso relacionamento com Deus, porque Deus é pai e nós temos uma figura de pai, né, bem desenhada na nossa mente. A gente acaba criando um estereótipo do que seria um pai. Então quando a gente cria um determinado estereótipo na mente do que seria pai, e a gente ouve dizer que Deus é pai, sem o conhecimento de Deus, a gente acaba desenvolvendo alguns sentimentos específicos em relação ao nosso Criador. O certo seria você conhecer Deus como pai e a partir daí você traçar de fato um estereótipo do que seria o pai e mensurar todos os outros relacionamentos a partir do relacionamento com Deus. Mas infelizmente não é assim que acontece. Normalmente a gente caminha no caminho inverso, né? A gente quer muitas vezes atentar para a figura de Deus com base nos nossos relacionamentos terrenos, quando deveria ser exatamente o contrário. A gente deveria primeiro ter um bom relacionamento com o nosso Deus e Pai Celestial e a partir dele desenvolver os nossos relacionamentos terrenos. O inverso sempre vai trazer dano, sempre vai trazer complicadores, né? Fatores que vão impedir você de desfrutar em algum momento de alguns aspectos das bênçãos de Deus, se você o compara com seus relacionamentos terrenos. Por isso que é meio complexo e às vezes até mesmo inconsistente um tipo de relacionamento com Deus do qual as pessoas querem o tempo inteiro materializá-lo, né? As pessoas às vezes, por uma certa influência, acabam caminhando em um extremo de querer racionalizar Deus ou mesmo naturalizar Deus. Isso é refletido nas pregações, isso é refletido na música, isso é refletido nos livros que escrevem, isso é refletido nas conversas, nas rodas de conversas, né? Você vai ver as pessoas, por exemplo, fazendo música do tipo: Deus, eu quero te abraçar, Deus, eu quero te dar um beijo na face, Deus, eu quero botar a mão na sua cabeça, Deus. Veja, tudo isso é apenas uma distorção do entendimento e querer comparar Deus com os relacionamentos terrenos, né? Deus não tem essa expectativa de ele se naturalizar para vir aqui na terra só para satisfazer a tua vontade de dar um abraço, de dar um beijo de Deus, porque esse tipo de comportamento é um comportamento que você está comparando com seus comportamentos terrenos, na verdade. A expectativa de Deus não é naturalizar-se para satisfazer os teus desejos. A expectativa de Deus é que você se espiritualize e caminhe no mundo dele, né?
Certa vez ele falou por meio do profeta o seguinte: olha, os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos, os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos. Dá-se a impressão de que Deus está menosprezando o ser humano, mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, nessa relação entre nós, a melhor posição não é a tua, é a minha. Enquanto você está tentando me trazer para baixo, me tirar do trono e trazer-me para a terra, para ter um relacionamento íntimo com você, eu quero te dizer que os meus pensamentos são mais altos. Larga a sua vida terrena e se espiritualize. Venha aqui para cima e daqui a gente vai ter um relacionamento muito mais harmonioso. Então, nós não podemos querer naturalizar a figura de Deus Pai. Nós precisamos ser espirituais o suficiente para ter uma boa relação para com Ele no Espírito. Lembrem-se que a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e não na alma, nos sentimentos ou na carne. Né? Veja, você vai ver muitas musiquinhas assim, muitas musiquinhas, principalmente essas da moda agora, né? Querendo naturalizar Deus. Oh, Deus, me leva, me faz alguma coisa, toca em mim. É uma coisa muito passiva, né? Ao contrário, que Deus quer um relacionamento ativo para conosco, né? E a gente precisa, por meio do Espírito, chegar a esse nível consistente de adoração espiritual. Um relacionamento maduro com o nosso Deus, um relacionamento maduro com o nosso Pai. Bom, a partir disso nós vamos realmente ler Provérbios capítulo 14, verso 26 a 30. Eu quero ler com você esses versículos, depois eu vou falar um pouco sobre essa questão aqui e a gente vai mergulhar no conhecimento de Deus. Veja, diz assim Provérbios 14, verso de número 26. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para seus filhos. 27. O temor do Senhor é a fonte de vida, para evitar os laços da morte. 28. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exala a loucura. Versículo 30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Essas são as palavras do Senhor descritas no livro de Provérbios, capítulo 14, verso de número 26 a 30, onde nós teremos hoje um mergulho no conhecimento dessas escrituras. Agora veja, vamos agora voltar ao nosso questionamento, à nossa enquete inicial lá, onde todos vocês deram testemunho do seu relacionamento, né? Tinha gente dizendo, papai não deixava sair para passear sem ele ou a mamãe, dizia que o mundo tinha gente perigosa. Pronto, isso é o cuidado de um pai, o zelo de um pai, né? Então vocês aqui expressaram os seus testemunhos acerca da relação que vocês tiveram com o pai natural, com o pai terreno, né? Mas eu quero trazer algumas reflexões aqui. Veja só, quando somos crianças, né? De acordo com o tipo de relacionamento que desenvolvemos com o nosso pai, nós poderíamos, ou naturalmente se criava duas, como é que eu vou dizer, perspectivas acerca da paternidade. A depender do relacionamento que você tem com seu pai quando criança, de como é essa relação quando criança, você vai desenvolver dois tipos de sentimentos distintos. Ou você vai criar medo do seu pai, ou você vai criar uma admiração pelo seu pai. Normalmente é assim que as coisas caminham. Isso depende muito do tipo de relacionamento que você tem com o seu pai. Então, quando você é criança, você vai crescendo e, obviamente, quando você é pequeno, você tem um pai grande que te impõe respeito. Isso é um fato. Agora, esse respeito, ele pode vir por dois caminhos. Ou pelo medo, ou pela admiração. E isso vai depender muito da relação entre vocês. Se o que você vai desenvolver com seu pai é medo ou admiração, depende diretamente do tipo de relacionamento que é desenvolvido entre vocês. Por exemplo, a falta de um relacionamento intimista, com dedicação de tempo, faz com que pais e filhos tornem-se estranhos conhecidos. Eu vou repetir isso aqui. Uma falta de um relacionamento intimista entre pais e filhos,
onde não há uma dedicação de tempo para essa relação, ela faz com que pais e filhos se tornem estranhos íntimos ou estranhos conhecidos. Infelizmente, é seu pai, você sabe quem é, mas não passa de um estranho para você. O filho, como parte mais fraca nessa relação, desenvolve invariavelmente um medo que é imputado pela força física. Então veja, eu vou repetir isso aqui porque você vai entender bem direitinho. Quando a relação entre pais e filhos na infância não é recheada de tempo, de uma relação intimista, né, mais próxima, mais afetiva, mais carinhosa, eles crescem como estranhos conhecidos ou estranhos íntimos. E obviamente, como a criança é a parte mais fraca dessa relação, ela é carregada de medo daquele que é maior segundo a força física. Então a criança invariavelmente vai desenvolvendo medo, né? Se o pai diz, menino, faça isso, ele faz por medo. Ele faz porque ele sabe que o pai é maior e que se o pai se revoltar, como ele não tem uma intimidade com o pai, como ele não conhece como deveria conhecer o pai, corre-se o risco dele apanhar, corre-se o risco dele ser castigado. E isso fica muito na mente de uma criança. O pai castiga. Se você errar, o pai castiga. Está muito entranhado na mente de uma criança por falta de relacionamento paterno. Porque não gera admiração, gera medo. Agora veja, o contrário disso é verdadeiro. A relação intimista entre pais e filhos, no entanto, quando voltamos aí com a nossa live, caiu um pouquinho, mas nós vamos retornar. Veja, uma relação intimista, no entanto, com dedicação de tempo, reforça os laços entre pais e filhos e eles passam a desenvolver uma admiração mútua. Quando essa relação ela é recheada de tempo, de carinho, de afeto, de afetuosidade, isso vai desenvolver uma admiração mútua entre pai e filho, né? E aí eles crescem com essa admiração. Então veja, se não há um bom relacionamento intimista entre pais e filhos, o filho desenvolve medo. Se há uma relação intimista entre pai e filho, o filho desenvolve total admiração. Bom, qual é a grande diferença? A grande diferença é o seguinte, que quando somos crianças, isso não é tão perceptível. Porém, à medida que se aproxima da fase adulta, em que o ser humano começa a também desenvolver uma força física semelhante aos pais, isso vai ficar muito claro e latente. Veja, enquanto se é criança, não dá para se ver claramente quando é admiração e quando é medo. Não dá para ver muito claro isso. Mas à medida que essa criança cresce e passa da adolescência, o corpo dela começa a se tornar semelhante ao corpo do pai, em força, em pensamento, em ações, ele começa a perceber essas coisas. E aí é que vai começar realmente gerar os resultados positivos ou negativos, de acordo com aquilo que se foi vivido. Aqueles que tiveram tempo de convivência tornam-se cada vez mais amigos e admiradores dos pais. Então, quando eu pedi você para dar sua opinião acerca do seu pai, quando era na infância, essa opinião é formada de acordo com o relacionamento que você teve. Você vai perceber que tem muita gente que diz, meu pai era um paizão, meu pai era um homem amoroso. Isso se dá exatamente por causa do tipo de relacionamento que se tinha quando era criança. Agora, aqueles que disseram, meu pai era um homem difícil, rude, ausente, isso também se dá por causa do relacionamento ou a falta dele quando se era criança. Então veja, aqueles que tiveram tempo de convivência com os pais quando eram crianças se tornam cada vez mais amigos e admiradores do pai. Aqueles que não tiveram relacionamento com o pai torna-se invariavelmente um adversário e é tendencioso a enfrentar o próprio pai. Isso é uma verdade absoluta. Verdade absoluta. É por isso que você vê muitos conflitos na adolescência entre pais e filhos, né? A gente às vezes
E obviamente precisamos realmente ter esse olho crítico de recriminação a qualquer tipo de violência de filhos contra pais. A gente precisa realmente ser contra isso, mas a maioria das vezes em que os filhos realmente se interpelam contra os pais, isso se dá por um abandono dos pais aos filhos na infância. Pais que são dotados de uma capacidade financeira altíssima e que vê os filhos se levantando contra eles, é porque abriram mão, trocaram a convivência familiar, trocaram a criação dos filhos por busca desenfreada pelo bem, pela riqueza, pela a conquista financeira. E aí isso vai se refletir invariavelmente a partir da adolescência. Na adolescência é que isso vai ficar bem latente e entrando na fase adulta também. Então há uma tendência a aqueles que não tiveram um relacionamento com o pai tornar-se um adversário do pai e tende a enfrentar. Esta é a diferença exatamente entre você ter temor e você ter medo. As pessoas dizem, mas temor e medo não é a mesma coisa? Não é mesmo. Temor e medo são duas coisas completamente distintas. Veja, uma criança que não conheceu o pai, por falta de convivência, por falta de tempo, ela desenvolve medo. Porém, quando ela cresce, o único medo que ela tem é castigo. Ou seja, se ela se torna semelhante, por que ela vai temer? Ela entra em confronto, em atrito, em conflitos com o pai. Uma criança que teve do pai o carinho, o tempo, a amabilidade na sua primeira infância, ela cresce e ela desenvolve um respeito por meio da admiração. E quer saber? O pai pode ter 80 anos e o filho 50. Com todo o seu vigor físico, ele vai obedecer ao pai sempre. Sabe por quê? Por causa da sua reverente admiração. Essa é a grande diferença entre você ter medo e ter temor. Essa é a grande diferença. Homens que não conhecem a Deus, homens que não tiveram um relacionamento intimista com Deus, desenvolvem medo invariavelmente. Mas aqueles que mergulham no conhecimento de Deus e entendem o seu caráter, normalmente vão desenvolver temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E ele só é desenvolvido por meio de relacionamento. Sabe? É aí que entra a questão da realidade espiritual. Por que tem muita gente que se afasta de Deus, que está constantemente se afastando de Deus, brigando com Deus, questionando Deus, colocando o caráter de Deus em xeque? Muitas vezes até se submetem, mas se submetem por medo e não por temor. Se submetem por medo porque sabem que Deus é mais poderoso do que eles. Então têm medo, mas vivem em confrontos com Deus. Por quê? Porque não conheceram Deus. Mesmo achando e sabendo que Deus são seus pais, não desenvolveram um relacionamento intimista que os impulsione a uma admiração ao ser celestial e divino que é o nosso Deus e Pai. Deus é Deus e Pai da humanidade. Mas se nós não tivermos um relacionamento intimista ao ponto de conhecermos precisamente o caráter de Deus, nós nunca desenvolveremos o temor do Senhor. O temor do Senhor é fruto de uma admiração e respeito por quem Ele é. Porque Ele é um Deus maravilhoso, porque Ele é um Deus precioso, porque Ele é um Pai amoroso, porque Ele é um Pai de amor. Quando você entende o caráter de Deus e você olha para você na sua infância espiritual, você vai perceber que em todo o tempo Ele estava ao seu lado, que em todo o tempo Ele te carregou e te segurou pelas mãos diante das intempéries da vida, que em todo o tempo Ele estava com você em cada uma das suas decisões, que Deus nunca, jamais te abandonou, que Deus esteve com você ainda que você não o tenha percebido, mas Ele jamais te deixou sozinho. Assim como o pai da tia Ângela dizia, você não vai sair sozinho porque no mundo tem gente perigoso, assim Deus, o nosso Pai, também faz com aqueles que o temem. Ele o guarda, Ele o protege, Ele os abraça, porque Ele sabe que no mundo jaz do maligno, e que se nós, de forma infelizmente despreparada, sem entendimento, passarmos a desenvolver características do mundo, vamos invariavelmente desenvolver
moléstias que vão acabar destruindo de uma forma ou de outra a nossa vida. Esta é a grande diferença entre temor e medo. Homens que não conhecem a Deus desenvolvem invariavelmente um medo do Criador, deixando de usufruir todos os seus benefícios. Aqueles, porém, que conhecem o seu Deus e Pai, desenvolvem o temor do Senhor, uma reverente admiração por aquilo que Ele é. É isso que é a diferença. Você não precisa ter medo de Deus, até porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não é medo de Deus, é reverente admiração, ou seja, temor. Eu sei quem Ele é e eu sei que Ele está zelando por mim. Eu sei que tudo o que Ele diz a meu respeito é por me amar. É porque quer me ver andando em plenitude. Então eu não posso de forma nenhuma olhar para Deus como adversário. Porque se Deus é o meu problema, já não tenho eu nenhuma solução. Então veja, a partir daí você começa a entender e desenvolver de fato um bom relacionamento com Deus, seu Pai. Mergulhe no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sua perfeita expressão, e então você de fato estará guardado e protegido debaixo do temor do Senhor. Diz assim Provérbios 14, 26. Quem teme o Senhor está seguro. O temor do Senhor traz segurança. Aquele que teme o Senhor está seguro, pois ele se torna refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor nos dá total segurança, porque a partir do Senhor, Deus se torna de fato o refúgio dos filhos. Agora, se eu tenho medo de Deus me castigar, se eu tenho medo de Deus vir fazer alguma coisa porque eu errei ontem, porque eu fiz alguma coisa errada, deixa eu te dizer uma coisa, isso não vai te proteger de nada, absolutamente. Mas quando o temor do Senhor se estabelece em nosso coração, nós somos protegidos, nós somos guardados, e Ele, o Senhor, se torna totalmente a proteção, o refúgio para seus filhos. Quem teme e confia nele está seguro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Disse Paulo em Romanos capítulo 8. Provérbios 14, 27 diz assim: o temor do Senhor é a fonte de vida, ajuda a escapar das armadilhas da morte. E é exatamente isso mesmo, né? O temor do Senhor é a fonte da vida e nos ajuda a escapar das armadilhas do diabo que tentam devorar a nossa mocidade, a nossa força, o nosso vigor, a nossa própria vida. Então o temor do Senhor é essa segurança que nos protege. Aquele que teme, respeita e obedece. Sabe, não importa, seu pai pode ter 80 anos, se você tem temor, se você tem uma reverente admiração, sabe da sua sabedoria, da sua idoneidade, e você o admira dessa maneira, certamente ele pode falar e você vai obedecer. Ainda que você se julgue mais inteligente, mas não é. Você sabe que ele já tem mais tempo de estrada. Assim também é com o nosso Deus. Quando nós entendemos, quando nós de fato temos o temor do Senhor, sabemos quem Deus é, sabemos que Ele tem buscado o nosso Deus, a gente vai obedecer a sua palavra, porque sabe que a sua palavra não requer bem para Ele, mas para nós. Deus não escreveu a sua palavra para se dar bem, Deus escreveu a sua palavra para nós nos darmos bem, né? A palavra de Deus, os mandamentos de Deus não imputa benefício nenhum para Deus. Deus é perfeito, mas a palavra de Deus imputa benefício aos filhos, a nós. Então o temor do Senhor, né, respeita e obedece. A obediência ao Pai nos livrará da morte sempre, sempre e sempre. Provérbios 14, verso 28 diz: uma população que cresce, então torna-se a glória do rei, mas a falta de súditos é a ruína do príncipe. Veja, através do temor que nós temos em Deus, nós desenvolvemos uma vida de grandes benefícios, né? Desenvolvemos um caráter altruísta, nós desenvolvemos um caráter muito parecido com quem Deus é. Quando nós tememos ao Senhor, nós nos tornamos reflexo de quem Ele é. Nós admiramos tanto o nosso Pai que desenvolvemos em nós características dele.
Sabe, meus filhos, irmãos, eles tentam me imitar em todo tempo. Quem vê meu filho mais velho, Pedro, diz assim, ele é a sua cópia, ele é inscrito. Por quê? Você acha que se eu fosse um pai ruim, ele queria ser igual a mim? Não ia. Ele só é imitador meu porque eu tenho sido para ele um bom pai. E é isso que nós temos que entender. Quando nós, de fato, tememos ao Senhor, nós refletimos quem Ele é, nós passamos a demonstrar ao mundo a face e o caráter de Deus através da nossa vida. E isso vai fazer com que o mundo, ou aqueles que no mundo estão, desejem cada vez mais essa aproximação com o nosso Pai de amor. E com isso o reino de Deus se multiplica. Na multiplicação dos súditos, na multiplicação do povo, Deus é glorificado. Deus não está torcendo para que o povo vá para o inferno, não. Ao contrário, Deus está torcendo para que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento e larguem o mundo e se associem a Deus e se livrem do inferno. Então veja o que a Bíblia diz. Ele diz que 14, uma população que cresce é a glória do rei. Veja, quanto mais pessoas se convertem, mais Deus é glorificado e o diabo é envergonhado. Sabe, me parece que alguns crentes não entenderam isso não. Porque parece que eles estão torcendo para o povo ir para o inferno mesmo. Mas deixa eu te dizer, quando alguém vai para o inferno, a glória é do diabo. Mas quando alguém vai para o céu, a glória é do nosso Deus. O céu não é um lugar para Deus ficar escolhendo quem Ele quer. O céu está aberto para todos que quiserem. É isso que nós temos que entender. E a glória de Deus está no fato de que essa população cresça. Veja, uma população que cresce é a glória do rei. Mas a falta de súditos é uma ruína do príncipe, né? Se Satanás é o príncipe deste mundo, ruína para ele é fazer com que as pessoas se convertam a Deus. E isso só vai acontecer pelo temor do Senhor à minha vida. Eu é que vou refletir isso, eu é que vou demonstrar. Você acha mesmo que as pessoas se convertem por causa das palavras que saem da sua boca? Negativo. As pessoas se convertem quando elas veem na sua vida as palavras que saíram da sua boca. As pessoas se convertem quando elas veem Deus em nós. Essa é que é a grande verdade. Não adianta eu ficar soltando palavras ao vento se a minha vida não é condizente com aquilo que eu falo. As pessoas não acreditarão em Deus pelo que eu falo e sim pelo que eu vivo. Essa é que é a grande verdade. Provérbios 14, 29 diz assim. Provérbios 14, 29. Quem tem entendimento então controla a sua raiva, a sua ira. Quem se ira facilmente demonstra grande insensatez. Então veja, o temor do Senhor, o entendimento, o conhecimento de Deus, à medida que conhecemos, nos tornamos mais parecidos com Ele. A longanimidade de Deus é por causa daqueles que ainda não se converteram. É isso que a Bíblia diz, que Deus é longânimo, esperando que ninguém se perca, esperando que ninguém vá para o inferno. Né? Então, se nós o conhecemos, nos tornamos cada dia mais parecidos com Ele. Não teremos ira nem pressa. Ao contrário, seremos pacientes e longânimos para com aqueles que ainda não se desenvolveram e não cresceram como nós. Versículo 30 e último versículo de hoje. O contentamento, então, dá saúde ao corpo e a inveja é como câncer para os ossos. Esse contentamento, ele flui a partir do momento em que eu sou alcançado pelas benesses daquilo que Cristo já conquistou na cruz do Calvário. E esse contentamento, irmãos, faz com que meu corpo tenha saúde e eu viver em paz. Mas pessoas que vivem, irmãos, infelizmente, dentro da perspectiva da inveja, querendo o que os outros têm, irmãos, isso faz secar os ossos. Isso faz com que um câncer tome conta da sua vida. A inveja é olhar para as pessoas e dizer, eu queria ser assim. E aí querer brigar, ou às vezes se irar contra as pessoas porque você não é igual a ela, porque elas são diferentes. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é loucura. Isso é loucura. Nós estamos contentes e felizes porque tememos ao Senhor e temos desfrutado da parte do nosso Deus todos os benefícios já conquistados na cruz do Calvário. Bom, essa é a nossa grande verdade. Chegamos no final, gente, do nosso estudo sistematizado do livro de Provérbios de hoje, né? Mergulhamos no capítulo 14, verso 26 a 30 e estamos no caminho, né, de
metade do livro de Provérbios, que são 31 capítulos. Estamos encerrando 14, vamos entrar no 15, e aí chegamos a mais ou menos a metade do livro. Temos aí pelo menos até o final do ano e mais alguma coisa para continuarmos o nosso estudo sistematizado do livro de Provérbios. Quando terminar Provérbios, a gente entra em outro livro sem problema nenhum, mas vamos continuar com a nossa série de estudos aqui, tá bom? Gente, hoje à noite não tem live em função do lançamento do PCML. Inclusive, se você não fez a sua inscrição para o PCML Digital, já são quase 300 inscritos, graças a Deus por isso. Graças a Deus, já são centenas de pessoas que já entraram e já estão desfrutando de todo o conhecimento. São 4 módulos incríveis. São 96 aulas. 96 aulas. Vai dar para você mergulhar e conhecer e estudar. Se você não fez ainda a sua inscrição, até hoje às 22 horas, ainda dá tempo, hoje às 22 horas nós estaremos encerrando as inscrições para o PCML Digital. Não fez? Corre para lá. Vale muito a pena você se dedicar ao estudo da liderança sobre a sua vida. Liderança para a vida, viu? Liderança para a vida. Então corre, ainda dá tempo, faça a sua inscrição no PCML Digital até hoje às 22 horas. Ainda dá tempo, hoje às 22 horas nós encerramos as inscrições para a primeira turma do PCML Digital. Já são quase 300 pessoas e você certamente faz parte disso. Gente, beijo no seu coração. Deixa eu dar um outro recado aqui. Amanhã eu estou viajando para Florianópolis pela manhã. Eu acredito que eu vou conseguir fazer a live na estrada. Eu acredito. Eu vou de avião, mas no horário entre 11 e meio-dia, certamente eu vou estar em trânsito aí, mas eu consigo fazer. Eu acredito que eu vou conseguir fazer amanhã a nossa live. Mas caso eu não consiga, eu vou colocar um recado lá no Stories para que você fique ligado e saiba, né, de que a gente realmente está se esforçando. Mas livro de Provérbios é o nosso alvo de estudo. Eu acredito que amanhã, às 11 horas da manhã, nós estaremos juntos, tá bom? Beijo no seu coração, fica na paz e tenha um dia abençoadíssimo. Beijo, tchau!